Vamos lá. Agora sim. Vamos lá, o pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Vamos lá, estava um pouco sem conexão aqui. Vamos para a nossa escola, né? Hoje, quarta-feira, abençoada de Deus. Vamos ter um momento aqui extraordinário hoje, né? O pessoal vai entrando aí, manda paz, pastor. Sou de João Pessoa, Paraíba. Olá, Paraíba, João Pessoa, um abração para todo mundo aí, né? Graça e paz. Tocantins, Del Rios, de Feira de Santana, enfim, muita gente aí, né? Vai ser muito bom. Gente, olha lá o pessoal do Facebook também entrando aí. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre finais, né? Finais dos tempos, volta de Jesus, um assunto maravilhoso, né? E hoje tem coisa boa de Deus para nosso coração. A gente tem que aprender esse quadro, entender o que está acontecendo aqui, né? Então, espero que nessa menos nessa tarde para você aí, né? Eu sempre estou um pouco, porque estou num horário diferente aqui onde eu estou. Mas vamos lá. Então nós vamos começar hoje com um texto aqui muito interessante, gente. E a minha oração nessa ministração é que você receba um despertamento no seu coração, uma paixão por Deus se renove dentro do seu coração, dentro do seu entendimento se renove de novo o borbulhar do Espírito de Deus, as águas se movendo, né? Para levar você num nível mais profundo, não só até o tornozelo, ou os joelhos, ou a cintura, mas naquele ambiente que Ezequiel descreve quando já ela passa dos ombros de um homem, né? E aí encobre um homem. E aí já não tem mais domínio humano, é o domínio divino. Então, espero que nessa ministração você receba do céu uma palavra para o seu coração, para que você possa entrar dentro desse lugar mais profundo das águas de Deus, do Espírito de Deus, onde já não tem mais um governo humano, onde já quem governa todos os estados e estágios da sua vida seja o Espírito Santo. E você tenha uma compreensão clara da sua voz, e aquilo que Paulo escreve aos Romanos, né? Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, teus sentidos físicos, espirituais, emocionais, todos sejam dirigidos pelo Espírito de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos começar hoje, e eu quero ler 2 textos a seguir, depois nós vamos voltar. Eu quero ler um texto de Mateus, né? Mateus capítulo 23, o final dele, o capítulo 24 e o capítulo 25, Jesus fala muito do seu sermão profético. Talvez a obra mais completa no Novo Testamento, que narra o final dos tempos, que narra com muita clareza a volta de Jesus, né? Todo um quadro de sinais estão nesses textos aqui, né? Que está dividido na Bíblia nossa. Originalmente não tem capítulo nem versículo, né? Ela é um texto só, e Deus está querendo falar um desenho, né? Do que vai acontecer. Mas a nossa Bíblia está dividida em capítulos e versículos. Então, o final do capítulo 23, capítulo 24 e capítulo 25 fala muito do profético final, né? Profético da vinda de Jesus, do finais dos tempos, enfim, da questão apocalíptica, né? Do final das coisas. Então, vamos ler Mateus 24, 32, diz assim, olha, começa dizendo assim, ó: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. E em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus,
passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí, Jesus continua dizendo no versículo 37 assim: pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Que Deus nos abençoe por sua palavra nessa ministração, nessa live, né? E eu queria começar falando aqui para você ter em mente, o desenho profético ensinado por Jesus aqui. A gente precisa estar vigilante ao que está acontecendo, aos sinais que existem, né? Os sinais que estão sendo feitos, os sinais que estão sendo acontecendo. Tem pessoas que acabam não percebendo os sinais, né? É interessante que quando a gente olha, Jesus vai dizer aqui, né, no capítulo 24 e 25, ele vai falar que toda a criação ela vai demonstrar sinais, ou seja, tudo aquilo que Deus criou vai começar a participar do fim. As pessoas, a decomposição moral do indivíduo, a desconstrução moral, espiritual, humana das pessoas, né? Então você vai ver que a criação de Deus começa pela coroa, como se desintegrou, como se nivelou longe de Deus, todas as maneiras de viver do ser humano. As criações, por exemplo, os mares, vai ter maremoto, né? A terra vai ter terremotos, então toda a criação ela vai começar a gemer, despertar para o fim, para o caos. É um quadro que os firmamentos eles vão começar a se desintegrar. Tudo vai ter sinais de decadência, né? Por isso que hoje se teme, né, que um desses astros aí que sair fora de rota, ele pode acabar com a humanidade. Então, tudo aquilo que Deus colocou como firmamento, tudo aquilo que Deus colocou como criação, eles também começam agora a se projetar dentro de um quadro profético de Deus, a participar. E a gente precisa entender isso, estar atento a esses sinais. Então, se tudo isso acontecer e a gente não acordar, Jesus disse que a gente tem que aprender, né? Quando Jesus foi crucificado e que Jesus disse está consumado, por causa do Criador que estava morrendo, né? Porque tudo foi feito por Ele, para Ele, e através dele nada se fez senão por Jesus. Quando na história que Cristo, como Deus, se esvaziou da sua divindade, encarnou em Jesus e na morte da cruz, você pode ver que toda a criação participou, a terra tremeu, o sol escureceu, porque o Criador estava ali participando de um evento da reconstrução humana, da possibilidade de um homem voltar a ter relacionamento com Deus. Agora, na vinda de Jesus, na vinda daquele que criou todas as coisas de novo, tudo começa a ter um quadro profético, ou seja, um quadro que a gente precisa entender. Quem está falando aqui é Jesus, aquele que criou, que nele foram criadas todas as coisas, por ele foram criadas todas as coisas, através dele foram criadas todas as coisas. Então, ele está falando o seguinte, que a gente precisa entender os sinais. E é interessante que ele começa dizendo exatamente sobre uma parábola, né? Sobre a parábola da figueira, no versículo 32 a 35. Agora, o que é uma parábola? Uma parábola ela é uma analogia de figuras, objetos, pessoas, animais, plantas, que Deus quer ensinar
uma lei espiritual, transmitir uma lei espiritual. Jesus ensinou muito por parábola, porque elas desenham um quadro na mente da pessoa, e é uma analogia que Deus está querendo mostrar através dessa analogia, dessa parábola, ou através de animais, de objetos, de plantas, de seres humanos, e Deus está querendo transmitir uma lei espiritual, ensinar uma lei espiritual. Então Jesus está dizendo aqui a respeito da figueira. A figueira é uma árvore muito comum dentro da cultura judaica. E aí Jesus diz assim, olha, quando brotar a figueira, as suas folhas e os seus ramos começarem a brotarem e crescerem, mostra os sinais do verão. Jesus está dizendo, a analogia é esta, a lei espiritual é esta. Assim, a gente não tem ideia, porque talvez no Brasil a gente tenha sempre um clima mais tropical, ou seja, não temos invernos rigorosos, né? Agora você imagina, eles estão dentro de uma zona norte do mundo, né? Israel, e um lugar muito frio no inverno, um lugar de muito gelo, muito frio. Então a figueira ela tem uma espécie de morte no inverno. Ela perde as suas folhas. Quando você olha para ela, parece que ela morreu, porque caiu todas as suas folhas, não tem vida, parece, nela. Então há uma expectativa de criar uma vida. E aí depois do inverno vem a primavera, começam os brotos, e aí depois da primavera inicia o verão. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha gente, quando começarem a brotar as figueiras, se entende que vai sair o frio do inverno, e agora vai começar o verão, o calor, a vida, né? Tudo vai voltar a ter vida. Então esse é um sinal. E Jesus está dizendo o seguinte, muitas pessoas até dizem assim, não, quando a figueira brotar em Israel, vai ter o final do... Não, é só uma analogia. Todos os anos a figueira, no inverno, ela perde a sua vida, perde as suas folhas e a capacidade de frutificar, e no verão ela volta de novo. Então Jesus está dizendo, a possibilidade de dar vida de novo à figueira sempre é o verão. Então quando vocês olharem que os seus ramos começam a brotarem, há uma expectativa de o verão chegando, esse é o sinal. Não tem como negar, vai chegar o verão. E aí Jesus diz assim que cada geração, né? É interessante que Jesus diz aqui no versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O que Jesus estava dizendo, e às vezes há uma interpretação errada, em que a pessoa diz, não, mas o fim do mundo ia chegar naquela geração, não. Para toda geração que vive, também existe um final, existe um Jesus já voltou. Para você que está vivo, na sua geração, no seu tempo, existe... nós somos hoje considerados gerações, né, por número, categorias, né, geração Y, geração Z e tal. Então, são pessoas que nasceram em décadas. Eu nasci numa década e hoje eu tenho 61 anos. E então eu sou de uma geração em que começou a chegar a volta de Jesus para muitos que nasceram na minha geração. Então a gente já ouve falar de pessoas, né, que Jesus, que já morreram, acabou para elas, acabou. Jesus para elas voltou. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, que a cada geração existe um sinal da volta de Jesus. E para toda geração que existe viva, vai ter um Jesus voltará. Não tem como, porque nós não vamos viver permanentemente na terra. Então, para a sua geração, se não for os finais dos tempos, mas será você terá um Jesus voltará, porque um dia se encerra o seu tempo na terra. Então, o que Jesus está dizendo, que cada geração tem seus sinais da volta de Jesus. Cada geração precisa observar como Jesus está voltando. Nós, eu acredito que estamos muito perto do fim,
muito perto do fim dos tempos, daquilo que pode ser a volta iminente de Jesus, visível para todo olho, né? Assim como um raio que sai do Oriente ao Ocidente é visto, né? Então, assim, todo olho também vai poder ver a volta de Jesus. Mas independente dessa volta física, toda geração tem seus sinais da volta de Jesus. Gerações que 100 anos para trás, todos já voltaram, né? Jesus já voltou para eles. Então a gente precisa entender esse quadro. Para nossa geração, quais são os sinais e quais são os desenhos bíblicos que se encaixam conosco para os nossos tempos? Quando você lê a palavra de Deus, quais são os sintomas que a Bíblia diz que refletem a nossa vida, o ambiente social que vivemos, né? Precisamos entender isso, está? Porque Jesus está falando sobre fim. E todo homem tem um fim, todo ser humano tem um fim. E é interessante que Jesus, ele continua dizendo para aquela geração, dizendo assim, ó, como nos dias de Noé, o versículo 37, 38 e 39, como nos dias de Noé. Você já parou para pensar como foram os dias de Noé? Que dias que eram os dias que antecederam o dilúvio? Quais foram esses dias? Teve um homem que viveu, e ele era bisavô, né, de Noé, Enoque. E tem um livro chamado O Livro de Enoque. E é interessante que a gente vê que era muita cultura, assim, de muita gente lê esse livro. Ele é um livro hoje que não está no canon da Bíblia, mas ele é um livro que muitos leram. Jesus fala de Enoque, né? Leu os seus relatos. Pedro, apóstolo Paulo, Judas, né? São pessoas que leram o livro de Enoque, então eram familiarizados com o que estava lá escrito. E é um livro que tem hoje, ele tem 86 capítulos, né? É um livro, ele não está no canon da Bíblia, mas é um livro que todo crente, eu acredito, todo crente que já leu o Novo Testamento, que já amadureceu um pouco em Cristo, deveria de ler. Porque trata de um homem que Deus recolheu, e a forma de Deus recolheu foi exatamente para não passar pelo dilúvio, para não passar, e a Bíblia diz que Deus o recolheu, tomou para si. E esse homem, ele deixou escritos. E ele fala como era talvez um pouco mais assim relatado de como eram os dias de Noé, os dias que antecederam Noé. Por que Deus resolveu acabar com o mundo de então? Algumas coisas a Bíblia relata, né? E outras coisas estão muito nesse livro de Noé. A perversidade imoral, ou moral, né? E sexual da humanidade, ela se nivelou num lugar muito baixo. Se nivelou a um lugar sem nenhuma moral, né? Então a perversidade sexual, moral, é interessante que houve então o domínio das trevas de uma forma diferente, né? A Bíblia diz que então anjos também caídos, né, se perverteram de tal forma que enxergaram nas filhas dos homens as coisas mais belas, e então houve o relacionamento entre os anjos e as mulheres, e os anjos caídos, e então nasceu os gigantes, os nefilins, né, que a Bíblia fala, os gigantes da terra, e que esses foram maldosos, e eles, então o nível moral, sexual da terra foi assim, deplorável. E é interessante que nesse tempo é que se colocou esse entendimento, né, espiritual, se dividiu do mundo das trevas, os espíritos que vão dominar sobre as águas, sobre as terras. Tá muito, quem lê o livro de Enoque vai entender muito sobre isso que a gente vê hoje acontecendo nos dias de hoje. Então, fala todo de um afastamento de Deus, de uma humanidade que gerou
uma decadência que precisou da intervenção de Deus, um sinal muito forte. A Bíblia diz que, então, esses foram os dias de Noé, e que um homem, de uma forma extraordinária, vivia com Deus, que foi Enoque, e Deus o tomou para si para ele não participar do final. Mas Deus chamou também Noé e tornou ele um pregador da justiça de Deus. Por anos e anos e décadas, Noé construiu essa arca e foi um pregador da justiça de Deus. E então, um dia, Deus acabou com o mundo. Deus terminou com o mundo de então. O dilúvio foi o fim de uma geração. O fim de uma geração é aquilo que Jesus estava falando no anterior. Cada geração tem a sua volta em Cristo. No caso, aquela encerrou com o dilúvio, né? Que, não sei, Noé e mais 8 pessoas que entraram na arca que sobreviveram. Mas para aquela geração houve um final. Uma geração que se perverteu, que se destruiu moralmente e se destruiu espiritualmente, se afastou tanto de Deus. E então Deus terminou com aquela geração. O que Jesus está dizendo é o seguinte: tudo é um desenho profético. Tudo é um desenho de como a gente precisa entender esse desenho, como Deus como vai terminar as coisas no fim. Então imagine comigo um desenho profético, acontece muitas coisas simultâneas. E aí eu quero voltar onde nós começamos na segunda-feira, no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós iniciamos e nós paramos no versículo 9, né? Nós paramos no versículo 9. Eu só pulei lá na frente, porque na verdade Jesus está sincronizando que esses eventos eles são simultâneos e também eles são um de cada vez, tá? Mas eles acontecem num desenho muito parecido, né? E no versículo 10, no versículo 9, nós terminamos, falando quais são os sinais dos tempos do fim, para a gente perceber. Eu usei aqui as duas parábolas que Jesus, a parábola e mais o exemplo do que aconteceu com Noé, para que a gente tenha entendimento do desenho profético da volta de Jesus, do final dos tempos, né? Então, quais são os sinais dos tempos do fim? Versículo 9, capítulo 24, diz assim: então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É interessante que a gente olha assim, quantas pessoas são mortas no mundo hoje de ódio pelo nome de Jesus? Talvez nós no Brasil não temos ainda essa pressão, mas em muitos lugares do mundo, pessoas são decapitadas, são mortas, são apedrejadas, são queimadas, né? Em muitos lugares na África, por serem cristãos, vilas inteiras, crianças, mulheres, são queimados vivos por causa da sua fé. No mundo muçulmano, principalmente, né? Quantas pessoas são mortas por causa da sua fé em Cristo Jesus? Um ódio. Então a gente vê que está acontecendo aqui, lá começa a dar sinais de que tudo isso é uma volta de Jesus, né? Então o capítulo 9 fala de ódio, de tribulações, de morte por causa do nome de Jesus, por causa de servir o nome de Jesus. E no versículo 10 fala de um caos instaurado. Ele fala de escândalos, né? Muitos se escandalizariam. Deixa eu ler aqui para vocês. Assim, diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então muita gente vai se escandalizar, muita gente vai odiar, vai trair. E aí a gente pergunta assim: o que é escândalo? A palavra escândalo, ela quer dizer melindrar-se, magoar, não acreditar mais. Daí a gente faz um retrato, a gente faz uma análise, a gente
em dois cenários. Um cenário espiritual, que é a igreja de Jesus, um cenário que são as religiões, e outro cenário, o mundo, a coisa política, né? Então você vê quantas pessoas estão magoadas hoje com a igreja, ou seja, com o sistema, elas se magoaram, né? A palavra mágoa quer dizer melindrar, não acreditar mais. Lembra de João Batista, quando foi preso? E Jesus disse, ele mandou perguntar se Jesus era aquele que um dia ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou há de vir outro. E Jesus disse assim, olha, diga a João Batista o seguinte, que os cegos estão vendo, os coxos andando e tal, e que o reino de Deus está sendo pregado, e bem-aventurados que não se escandalizarem, os que não se melindrarem, os que não se magoarem a meu respeito, ou seja, que deixarem de acreditar num Cristo vivo, num Cristo que perdoa, num Cristo que cura, num Cristo que é distante da religião, que é distante de só uma mensagem, mas que é uma pessoa. E aí a gente olha dentro da igreja. A primeira visão que a gente faz é dentro da igreja, como muitas pessoas se magoaram. Para cada uma pessoa que hoje serve dentro da igreja instituída, não estou nem falando dentro do corpo orgânico de Cristo, estou falando dentro da instituição, para cada uma pessoa que hoje congrega, existe uma fora. Uma que está magoada, porque foi iludida e se iludiu com certas coisas, com tantas coisas que não foram mais, que não são mais de Cristo, que foram umas coisas que não foram vivas de Deus e que trouxeram peso demais para aquelas pessoas e elas se magoaram. Hoje elas já não acreditam mais. Você olha na Europa, que foi o berço de todos os avivamentos, né, na era moderna, a gente vê que hoje lá 60% das pessoas que se dizem cristãos já não acreditam mais na volta de Jesus. As igrejas que um dia foram cheias, hoje tem meia dúzia de pessoas. Grande parte delas foram vendidas para boates, para bares e tantas outras coisas, porque um grupo enorme de pessoas se magoou com aquilo que foi ministrado, com aquilo que foi ensinado que não era Deus. Pessoas se machucaram, se melindraram em relação. Então Jesus diz, ele desenha esse quadro. Muitas pessoas, elas se magoariam, elas se escandalizariam. Quando a gente olha para governos, na área da politização, da política, quantas milhões de pessoas não acreditam mais? Foram enganadas e sofrem, foram roubadas, mutiladas dentro das suas crenças, de acreditar que haveria um governo bom para elas, que haveria um pão para os seus filhos, que haveria... Quantas pessoas hoje moram na rua, desiludidas de tudo e de todos, e Jesus disse que esse seria um sinal. A gente precisa entender um sinal. Hoje, quantas pessoas já estão magoadas com tudo porque as promessas políticas elas não se tornam uma realidade. Magoam, milhões de pessoas estão à margem do crer. Do crer na vida espiritual, no crer em um governo que estão sobre elas. E aí a gente olha, a Bíblia diz que haverá traições. Imagina comigo, querido, como o mundo está hoje. Os relacionamentos foram nivelados a que nível hoje de fidelidade? Hoje é muito difícil você ter um relacionamento com pessoas que vai dar muito certo, senão no caminho alguém vai te trair. Né? Já não é mais antigamente dizer assim, uma palavra era o suficiente, né? Num negócio as pessoas diziam um fio do bigode era o suficiente. Hoje nem com documentos e com assinaturas, com registros em cartório e tudo mais, as pessoas não cumprem. Né? Olha o relacionamento dos casamentos, do matrimônio, em que pessoas juram lealdade, juram diante de Deus, de testemunhas que serão leais umas às outras, e depois as traições
E o quanto isso traz dor, e quanto isso semeia no mundo espiritual coisas terríveis, né? E a gente olha na vida pública, né? Tipo assim, não há dois andando junto em acordo, né? Eu estava pensando, principalmente no Brasil, um quadro, né? Alguns meses atrás, um tempo atrás, quando o presidente, nosso presidente, se elegeu, tinha o sonho de trazer o ministro, que era o doutor Sérgio Moro, para ser o ministro da Justiça. Seria a pessoa perfeita, né? O acasalamento de duas ideias, de dois ideais, de justiça, de integridade e de tudo que se pode pensar em termos de política, né? Então daí houve um ajuntamento entre o entendimento do presidente da nação e então esse homem que trabalhou na Lava Jato, poderia ser então o ministro da Justiça e foi o ministro da Justiça. E terminou o relacionamento em caos, em traições, em dores, dividindo povo, dividindo gente, dividindo tudo. Então Jesus está dizendo o seguinte: gente, acordem, são sinais. São sinais que estão vindo para nossas vidas, estão aí, estão latentes no mundo, esses sinais estão aí. Então, a gente precisa entender isso. Jesus disse que haverá ódio escorrendo nas ruas, um caos, ódio escorrendo no coração das pessoas. Quando você olha esses dias atrás, quando mataram um homem negro aqui nos Estados Unidos, um policial, né, branco, e fez uma coisa muito errada, pressionou o pescoço, né, não deixou a pessoa respirar, enfim, esse homem morreu. Ainda que durante a vida desse homem, ele não foi um cidadão exemplar, não foi um cidadão exemplar, mas também não merecia uma morte daquela, E aí houve um protesto. Por que matar um cidadão daquela forma, né? Bastava prendê-lo, não matá-lo. E aí a gente vê que saem os protestos, não concordamos com essa ação da polícia. Mas aí você vê que o protesto não se limitou a isso. Dentro das pessoas existe um ódio, existe todo um quadro desenhado, e Jesus está dizendo isso há 2000 anos. Gente, no final dos tempos vai estar dentro das pessoas entranhado, de geração para geração, ódio sendo semeado, sementes sendo colocadas, e isso vai estar escorrendo nas ruas. E a gente vê, né, que esse grupo que foi fazer protestos em relação à morte desse homem, eles acabaram depredando, roubando, quebrando, né, patrimônio de pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. Então a gente vê, Jesus está dizendo aqui, são sinais que a gente precisa estar apercebidos, né, nesse tempo onde se escandalizar, de trair, de odiar uns aos outros, né? É um ódio assim terrível. E aí no versículo 11 diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É interessante que o engano, profetizar quer dizer predizer o futuro. Quando Deus fala na questão profética, de um Deus profético, usando gente profética, usando os profetas, usando gente no dom profético, Deus está dizendo o seguinte: eu vou me manifestar usando homens, mulheres, para predizerem a minha vontade, o desenho que eu estou. Deus está fora do tempo, espaço, Deus está na eternidade, Ele já viu tudo acontecer. E aí Jesus está dizendo o seguinte: tem muita gente, ou seja, os falsos profetas, eles vão tentar predizer, criando desenhos religiosos, proféticos de Deus, mas vazios de Deus, ou vazios da verdade de Deus. Eles vão tentar criar um falso desenho de Deus, de que Deus estaria no controle, que não é bem assim. Então,
o desenho e a aparição do anticristo, ele sempre vai vir, e ele começa com os anticristos, ele sempre vai ter essa aparência religiosa, ele nunca vai vir com um discurso que não seja em nome de Deus, sempre vai ser em nome de Deus, mas ele é um discurso vazio da verdade de Deus, tentando eliminar e tirar o povo de um entendimento de que Jesus está voltando. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus, esse sentimento nunca pode deixar de estar dentro de nós. Então vai haver um entendimento de profecias, de predizer um desenho de Deus ausente das verdades de Deus, ausente da expressão de Deus, né? É uma profecia de engano. E a gente vê que isso é muito bem aceito, né? No mundo está vivendo um caos hoje. E se alguém, o mundo parece que está esperando, né? Alguém profeticamente que traga uma solução. Que traga uma solução para o caos hoje do medo, né? Você nota que toda notícia que está sendo esparramada de medo, de caos e tudo, e aí a gente olha assim, está todo mundo esperando. Então você imagina assim, alguém que venha com uma solução profética, assim, parecendo ser Deus. Como é que ele vai ser aceito? A grande porcentagem de pessoas vai aceitar isso, né? E aí no versículo 12, Jesus diz que continua sendo sinais, é tudo um desenho que está sincronizado, simultaneamente acontecendo. Diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra iniquidade no grego é anomia, né? Onde a linguagem foi escrita, a linguagem do Novo Testamento, ela foi escrita no grego, e aí a palavra é anomia. Anomia quer dizer aqueles que desobedecem leis morais, sociais e espirituais. É interessante que Jesus diz aqui que a iniquidade, a anomia, a condição de desobedecer às leis morais, às leis sociais, às leis espirituais ia se intensificar. Queridos, vamos pensar o seguinte, como está nivelado a moral do mundo, né? Com essa desconstrução, aonde a imoralidade tomou lugar. E Jesus disse que isso seria um sinal do fim, quando essa imoralidade, e é interessante que a gente olha para dentro da igreja. Quais os níveis que a igreja tem de moral hoje? Se as mesmas coisas que estão acontecendo no mundo acontecem com o povo de Deus, o mesmo nível de divórcio que tem no mundo, a mesma porcentagem acontece na igreja, o mesmo nível de separações, de adultérios, de enganos, de mentiras, de traições, e Jesus está falando, gente, isso é um sinal iminente. Essa anomia, essa multiplicidade da iniquidade, esse desejo não mais singular, mas multiplicado, né? De pecar, de errar, de transgredir, de não ser obediente em nada. E é interessante que isso é uma coisa que se multiplicaria nos últimos dias. Então a gente vê essa intensidade, a maldade. As pessoas hoje não interessam mais roubar alguém, elas têm que roubar, aí matar aquela pessoa, e não é o suficiente matar, aí do nada elas esquartejam aquela pessoa, arrancam os seus membros, é uma maldade, uma capacidade enorme de desobedecer leis sociais em que se vive, isso se multiplicou dentro das pessoas, e Jesus diz, olha, isso é um sinal iminente de que a coisa está para acontecer, esses são sinais da decomposição humana. E ele diz também que o amor de muitos esfriaria. Jesus está dizendo, a igreja ela seria técnica, religiosa, mas sem paixão.
sem paixão. Quase todos esfriariam em relação a Deus. Claro que sempre, eu tenho falado que existe um remanescente fiel. A Bíblia diz que os escolhidos, eles seriam preservados. Agora, eu pergunto o seguinte, a gente olha hoje, a igreja de hoje, dos nossos dias, do seu dia, do meu dia, da sua geração. Quando veio essa pandemia, ela encontrou uma igreja o quê? Técnica, religiosa, mas vazia de Deus, vazia de paixão. Gente, hoje os pastores estão suplicando para o povo voltar aos templos. E muita gente não quer, porque tudo também era vazio lá, tudo era sem sentido. Muitas pessoas fizeram uma análise profunda da vida. O que adiantou também servir com intensidade, movimentos religiosos vazios, frios, distantes de Deus e só aplicação de coisas em servir o homem, a religião, os templos e vazios de um relacionamento mais profundo com Deus, de uma igreja técnica, religiosa, mas afastada de Deus. Jesus disse, esse é um sinal. Quando a gente olha para uma igreja apaixonada, gente, uma igreja que não precisa ninguém, olha para a igreja primitiva, em qualquer lugar que eles estavam, exalava essa paixão por Deus. Se colocassem eles dentro de uma prisão, lembra Paulo e Silas colocados numa prisão, depois de uma surra, de cortar suas costas, com dor, eles falaram, mas é nossa hora de louvar a Deus. E eles tinham um prazer de ter o seu momento de adoração. E aí os sinais da presença de Deus invadindo, as portas das prisões se abrindo, carcereiro querendo se matar, e Paulo diz, não se mata homem, porque a prisão não se abriu por causa de nós não estamos presos em prisão nenhuma, porque quem tenta nos prender chegou atrasado, nós já somos presos em Cristo, mas a porta da prisão se abriu por você. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Quer dizer, era uma explosão da pregação do Evangelho de uma igreja apaixonada por Jesus. Se colocassem elas dentro de um estádio para serem comidas por leões, ali havia uma presença enorme de Deus tocando pessoas, e aquela igreja era feliz em servir a Deus. Colocasse debaixo de uma árvore, lá estava a presença de Deus. Se Pedro ia no templo orar, coxos iam sendo curados no caminho. Imagine a paixão dessa igreja. Agora, a igreja dos nossos dias, igreja muito parecida com Laodiceia, que se acha rica, que se acha poderosa, que se acha cheia de instrução, de conhecimento, e Jesus disse que ela é pobre, que ela não enxerga nada, que ela precisa comprar colírio para os seus olhos para ver o Senhor. E Jesus falando, isso tudo são sinais, gente. O amor de muitos se esfriaria, de quase todos, algumas traduções da Bíblia dizem, o amor de quase todos se esfriaria. Hoje a gente olha, a paixão das pessoas em relação a Deus é tão pequena. No versículo 13, meu Deus, dá para ir muito longe nesses assuntos, né? No versículo 13 diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aqui está falando da perspectiva de perseverar até o fim. De você ter um ideal, aquilo que está lá em Hebreus, né? Corramos a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Tirando todo o peso e o pecado que nos rodeia tenazmente. Então, a gente precisa caminhar nessa vida com essa perspectiva de chegar a um lugar. Nós começamos a nossa carreira em Cristo e Deus nos deu a vida eterna. Ele não deu uma vida de 30 dias, de 6 meses, com vencimento. Não, Deus embutiu dentro de você a vida eterna. E essa vida eterna tem uma proposta
de perspectiva até o fim. Nós começamos em Jesus e terminamos em Jesus. Nós não terminamos no meio do caminho, nós não terminamos magoados, milindrados, machucados, não. Nós temos que ser como Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ou seja, encontrei Jesus no caminho de Damasco, sofri perseguições, fome, frio, tal, mas assim, eu ainda estou terminando a vida apaixonado por Jesus, apaixonado pela igreja, não tenho machucadura com ninguém, ferida com ninguém, porque o meu alvo sempre foi Cristo. Uma igreja que perde a direção de Cristo, que não se torna mais cristocêntrica, que se torna religiosa, assim, sistematicamente ensinada de forma errada, ministrada de forma errada, se sujeitando a espíritos de erro. A primeira coisa que o diabo vai fazer um dia é roubar a paixão dessa igreja, com a perspectiva de ser perseverante. Nunca deixe esse fogo apagar dentro do seu coração, meu irmão. E aí no versículo 14, o texto diz o seguinte, versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. É interessante que a gente precisa entender o seguinte, tudo isso que eu falei é um quadro que acontece uma vez só. Tudo está acontecendo ao mesmo momento, cristãos sendo perseguidos, mortos, ódios correndo nas ruas, gente escandalizada às pencas, né? Gente com ódio, mas assim, ainda nisso, Deus tem uma condição de expor o evangelho às pessoas no mundo. A nossa mente é muito limitada porque nós sempre pensamos da forma, como é que nós vamos tradicionalmente alcançar as pessoas. Mas Deus, ele processa tudo num evento e vai acontecer tudo em um quadro só. Como Deus pode fazer acontecer a pregação do evangelho? Uma igreja religiosa, porque sempre vai haver um remanescente fiel. Menos nesse tempo, Deus vai estar preparando uma igreja capaz de morrer por Cristo. Uma igreja que vive por Cristo, mas também que morre por Cristo. Uma igreja apaixonada, uma igreja não egocêntrica, uma igreja cristocêntrica, que entendeu um projeto, que está nesse mundo, que veio para esse mundo exatamente por esse projeto de ser igreja, de trazer o evangelho, de levar o evangelho à restauração de Deus às pessoas. E aí eu acredito piamente que essas serão as últimas chuvas do Espírito Santo. As chuvas serôdias que a Bíblia diz. E é interessante que chuvas serôdias são aquelas que, ao menos no contexto, né, da Bíblia, de Israel, são aquelas chuvas que davam na primavera, já assim no final da primavera, as chuvas que amadureciam as colheitas. Então, que as colheitas precisavam ser maduras, né? E se colhia, então, as últimas chuvas para terminar de amadurecer as colheitas. Então, essas seriam chamadas as chuvas serôdias. E essa Deus sempre relata, inclusive no livro de Joel, como sendo as últimas chuvas do avivamento, os últimos momentos que Deus vai ter na terra aqui antes da volta de Jesus. É interessante que quando os discípulos estavam com Jesus e Jesus disse, olha, vocês pensam que as colheitas estão prontas daqui a um mês. Jesus está falando exatamente desse tempo, das primaveras, da primavera. E ele disse, por exemplo, vocês olham para as plantas e pensam que elas estão prontas para daqui a um mês. Mas eu vos digo que os campos já estão brancos. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Eis que os campos já estão brancos para a ceifa. O último avivamento, querida, não fique de fora dele. Esteja atento aos sinais. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio da presença de Deus. Lembra onde você caíste quando Jesus escreve a igreja aos Efésios, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, a igreja em Éfeso. Ele diz assim, olha,
Lembra onde caíste. Eu tenho contra você que abandonaste o primeiro amor, a paixão ardente, onde Cristo era tudo, onde Cristo era a coisa mais importante, e vocês deixaram isso. Então lembra onde caíste, volte às primeiras obras. Não deixe nada roubar o seu maior tesouro. O livro de Mateus, capítulo 13. A palavra de Deus diz, versículo 45 e 46, que um homem saiu a procurar pérolas, ou seja, procurar coisas valiosas. E ele encontrou, então, uma pérola que valia sobre todas as pérolas. E ele vendeu tudo o que tinha para ficar com essa pérola. Que Jesus está dizendo que tudo que a gente buscou, tudo que a gente um dia precisa se converter a Jesus, precisamos entregar tudo, porque encontramos em Cristo Jesus a pérola das pérolas, o melhor dessa vida, a vida eterna, a vida livre de toda uma condenação, uma vida com Jesus nós encontramos, e então aquele que encontrou Jesus larga tudo, se apaixona por Jesus, vive por Ele, espera por Ele, crê nele. Nós vamos viver esse último tempo, querido. Eu espero, tenha na sua mente, eu acho que você deveria rever essa live, estudar esses textos do Evangelho de São Mateus, leia, capítulo 23, 24 e 25 de Mateus algumas vezes, até que esse desenho se desenhe no seu coração, se apaixone por Deus. Se Jesus não virá na sua iminência em nossos dias, para nossa geração Jesus virá. Então, a gente tem que estar pronto. E também, nesse último derramar do Espírito Santo, Deus quer te usar, Deus quer levantar uma igreja de remanescentes fiéis, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Queridos, que Deus te abençoe. Na sexta-feira nós continuamos esse assunto aqui. Que Deus te abençoe, que seja ainda um restante de semana abençoada, que seja um restante de semana de manifestações do Espírito de Deus sobre você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te cure, em nome de Jesus. Você que tem alguma enfermidade, que o Cristo vivo se revele ao seu coração, arranque de dentro de você toda dor, seja emocional, seja física, seja dores que trouxeram escândalos sobre você, que o Espírito de Deus esteja caindo sobre você, a coisa mais doce de Deus, o Espírito de Deus curando o seu coração, curando a sua alma, enchendo você do Espírito Santo, no nome bendito de Jesus. Eu te abençoo, no nome bendito de Jesus. Hoje à noite, nós temos uma live, lá pelas 10 horas da noite, e nós vamos falar que é o nosso perguntódromo de sempre, né? Você que gostaria de participar conosco, esteja lá, hoje à noite, 10 horas da noite, 22 horas. E eu queria te falar desse livro aqui, ó. Tem um capítulo aqui que eu falo sobre o DNA espiritual. Eu falo bastante sobre essa questão, os dias de Noé. Que dias foram esses? Os dias em que se perverteu a humanidade e foi um sinal para a volta de Deus, para uma geração inteira ser extirpada da terra. Falou, aqui nesse livro tem treinamento de líderes. Você não precisa ser um líder, você é um líder, né? Líder da sua família, talvez você não seja um pastor, mas você é um líder também. Então, pastor Jorge Linhares, pastor Josué Gonçalves, né, escreve esse livro com ele. E esse livro aqui também é restituição, como Deus pode trazer de volta as coisas que você perdeu na área moral, na área espiritual, na área emocional, na área financeira, como Deus pode trazer de volta tudo aquilo que talvez roubaram, melindraram você nas suas crenças, magoaram você nas suas crenças. Como com a ajuda da palavra de Deus e do Espírito de Deus, se pode trazer isso de volta. Você pode entrar lá no nosso site,
mig.org.br, né? Vamos ver se alguém me ajuda aí no Facebook, ou aí no Instagram. Minha esposa, ela sempre me ajuda aí, coloca aí, tá aí, ó. Irineu Gruber já colocou aí. Minha esposa é a coisa mais querida do mundo. Tá lá. Você pode entrar lá, mig.org.br, e você pode pedir então o nosso material, tá? Nós mandamos mês de junho agora, tem frete para todo o Brasil grátis, tá? Você não paga o frete. Para quem mora fora do Brasil, eu aconselho você a pegar pelo Amazon, né? Nós temos gente no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, querendo nosso material. Então você pega pela Amazon.com e você pode pedir tanto o livro físico quanto o digital. Pode baixar o digital ou também você pode pedir o livro físico que a Amazon entrega nesses lugares aí, tá bom? Que custa menos para você do que a gente enviar do Brasil, tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês e até hoje à noite, no nome bendito de Jesus, nós nos encontramos até a noite.